um áudio arrepiante que gela o sangue. Nele se ouve Melissa Palácio implorando por sua vida minutos antes de ser brutalmente assassinada de uma maneira horrível. Seu caso, ocorrido em São Jorge, Zacapa, Guatemala, voltou a estar no centro das atenções, depois que veio à luz este áudio comprometedor que poderia dar uma reviravolta inesperada no caso. E é que 5 anos após este trágico evento, os responsáveis podem não se safar como esperavam. Mas quem fez tanto mal a Melissa Palácios e por quê? Pois é o que vou te contar hoje, mas vamos começar pelo desaparecimento. Melissa Alejandra Palácio Chacón nasceu no dia 15 de novembro do ano de 99, em São Jorge, Zacapa. Todos que tiveram a sorte de conhecê-la a consideravam uma pessoa responsável, sorridente e humilde, uma ótima filha, irmã e uma amiga sonhadora. Além disso, era uma mulher visionária, sempre olhando para o futuro que infelizmente foi destruído em uma idade muito jovem. Assim, durante 3 anos, Melissa estudou auditoria no Centro Universitário do Oriente, em Chiquimula. Então, com esmero, muita dedicação e perseverança, alcançou o grau de auditora técnica, embora seu sonho fosse obter a licenciatura, mas alguém não permitiu. Tudo desmoronou no dia 4 de julho de 2021, quando Melissa deixou a casa que dividia com sua família. Disse à sua mãe, Anabela Chacón, que iria a um almoço de aniversário de uma amiga chamada Cecília. Sua mãe se despediu com um beijo, desejando que ela se divertisse e que se veriam mais tarde. No entanto, a garota nunca voltou, também não chegou ao aniversário de sua amiga. No dia em que desapareceu, Melissa tinha planejado almoçar com amigos e familiares, mas não chegou. Quando as horas passaram e a jovem não voltou para casa, sua mãe soube que algo não estava bem. Imediatamente tentou entrar em contato com ela por mensagens e ligações, mas ela nunca respondeu. As chamadas iam direto para a caixa postal. Isso era estranho. Melissa sempre tinha o celular ligado. Quando deu 5 da tarde, então, sem uma resposta da jovem. Sua mãe contatou Daniela, sua outra filha, esperando que ela soubesse onde você estava. Preocupada, Daniela comentou que havia recebido um áudio dela dizendo que estava a caminho da festa e que o carro em que ela estava viajando com uma amiga tinha quebrado. Antes, então, de entrar em pânico, Anabela entrou em contato com Cecília, a amiga de Melissa, rogando interiormente que fosse apenas um mal-entendido e que sua filha não havia apenas esquecido de carregar o celular. Mas, para seu desconcerto, a aniversariante disse que Melissa nunca havia chegado à festa. A mãe entrou em contato com todos os amigos que conhecia de sua filha, incluindo Maria Fernanda Bonilla, que se mostrou preocupada com seu desaparecimento, e até ofereceu um helicóptero para facilitar a busca. Mas as horas passavam e nem todos os recursos do mundo trouxeram Melissa de volta. Anabela não tinha ideia de que a maldade encarnada em uma pessoa estava mais perto do que ela pensava. A mãe de Melissa, sendo policial, acionou o alerta sem hesitar. Isabel Claudina, que isso está sendo o protocolo de busca imediata de mulheres desaparecidas na Guatemala. Então, tanto a família quanto as autoridades iniciaram sua busca imediatamente, que teria um trágico desfecho. E é que no dia seguinte, um grupo de coletores de lenha se deparou com o corpo sem vida de Melissa Palácios, em um terreno localizado na aldeia La Palma, em Rio Hondo, Zacapa. A jovem tinha sinais de violência e acreditava-se que ela teria tentado se defender porque em suas mãos havia um galho e uma pedra. Seu rosto foi desfigurado e, segundo se comprovou, morreu apedrejada. Além disso, as autoridades acreditavam que o local do crime poderia ser outro, pois no caminho para a cena do crime encontraram cabelos da vítima que sugeriam que ela poderia ter sido arrastada até aquele lugar. De acordo com o relatório forense, a causa da sua morte foi devido a fortes golpes na cabeça com pedras e a agressão íntima foi descartada. Além disso, descobriram que havia marcas ao redor do seu pescoço, o que indicava que antes de ser apedrejada, ele ou os atacantes tentaram tirar sua vida por asfixia. Após 2 dias, os familiares se despediram e clamaram por justiça. Após a morte de uma jovem de apenas 20 anos que tinha sonhos e ilusões pela frente. E assim, enquanto os familiares e amigos da vítima realizavam o velório da garota Melissa, pediram às autoridades para esclarecer o crime. A justiça iniciou investigando os mais próximos rapidamente. A hipótese de que algum parceiro sentimental pudesse ser o culpado foi descartada. Familiares negaram que Melissa tivesse parceiro ou pretendente. Outra hipótese que foi descartada foi a vingança contra sua mãe, porque Anabela fazia parte das forças policiais. No início se pensou em uma vingança ou um acerto de contas, mas a mãe negou ter inimigos.
Foi então que Daniela, irmã da jovem, lembrou-se do último áudio recebido por ela, o que eu mencionei anteriormente. Nele, Melissa comentou que estava com uma amiga quando o carro quebrou. Com essa nova pista, então, os promotores entraram no telefone da vítima e encontraram as últimas mensagens que ela enviou antes de desaparecer. Pois bem, Maria Fernanda Bonilla Arquila, de 20 anos, havia sido a última pessoa a ter contato com ela desde seu desaparecimento. As autoridades quiseram investigar mais em sua relação, por isso consultaram a família da vítima, quão amigas eram. Segundo seus parentes, Bonilla era amiga de Melissa desde a infância e eram ex-colegas. No entanto, a mãe lembrou que a relação se perdeu no último tempo devido ao preocupante comportamento possessivo da mulher. E é assim que, graças à reconstrução de suas últimas horas de vida, ficou-se sabendo que Melissa saiu de sua casa e foi ao encontro de Maria Fernanda Bonilla, momento que foi captado por câmeras de segurança. Nele, vê-se a jovem entrar no carro de sua amiga, que supostamente teria problemas mecânicos mais tarde. Mas no veículo não estavam apenas as duas. Havia outra pessoa que a família não soube reconhecer. Em uma rápida investigação das câmeras de segurança públicas, a polícia conseguiu rastrear o trajeto do carro até a área onde o corpo foi encontrado. Com essas imagens, Bonilla se tornou a principal suspeita de seu assassinato. Bonilla não foi localizada em sua casa quando a operação de busca começou, porque, aparentemente, ela estava em operações de voo. E é que Bonilla Arquila era uma piloto aviadora que, durante a tempestade Estimated Time of Arrival no país, apoiou a mobilização de ajuda humanitária para os afetados. Entre outras coisas, resgates de helicóptero, que a classificavam como uma pessoa humanitária. Acredita-se que a suspeita tentou fugir do país com seu guarda-costas. Ninguém sabia que por baixo daquela máscara de boa samaritana se escondia um ser desprezível. Além disso, um detalhe não menos importante era que sua mãe havia sido candidata à prefeitura de um município de Zacapa. E um ano antes dos fatos, a jovem teria sido vítima de um ataque armado. Archila e Marroquim Ovalle foram presos pela Polícia Nacional Civil em Antigua Guatemala, Zacatepec. Finalmente, em 25 de agosto de 2021, as autoridades guatemaltecas prenderam Bonilla e seu guarda-costas, José Luiz Marroquim Ovalle, de 27 anos em outra localidade. As acusações foram privação de liberdade e posterior homicídio da jovem universitária. Melissa foi enganada e levada à casa de Maria Fernanda em San Jorge, Zacapa. Depois se mudaram para uma estrada de terra onde a teriam assassinado. Posteriormente, 9 de setembro de 2021, eles foram acusados de feminicídio e o Tribunal de Primeira Instância Penal de Zacapa concedeu às autoridades 3 meses para concluir a investigação. Durante esse tempo, os acusados ficaram detidos em prisão preventiva. Bonilla garantiu que não aceitará as acusações, embora sustente que seu crime não foi um assassinato, mas um homicídio em estado de emoção violenta. Pela acusação, Bonilla poderia ser condenado a 15 anos de prisão. Atrás das grades, declarou calmamente que tudo seria esclarecido nos tribunais, confiando em sua inocência. Mas a partir desse momento, o caso se encheu de polêmicas que até o dia de hoje não parecem ter fim. Assim como publica coisas que não são e que tentam dar a informação à sociedade, que também publique. Que não ganharam nenhum amparo contra mim, não ganharam nenhum amparo, senhores. Os familiares de Melissa denunciaram que Bonilla realizou uma transmissão nas redes sociais da prisão. O vídeo foi capturado por um dos espectadores e foi divulgado nas redes sociais, gerando alvoroço e indignação instantaneamente. Como vão me culpar de algo que eu não fiz? Naquela transmissão, a jovem zombou do processo de investigação e se gabou de que já estava resolvido a seu favor. Que eles já aceitem, porque eles já não podem fazer nada. A mãe da vítima lamentou que a acusada zombasse da situação e de sua filha, que já não podia se defender. Iniciou-se um processo penal, pois é ilegal possuir celular na prisão. O dia da publicação do vídeo. As autoridades do sistema penitenciário realizaram uma revista no setor de isolamento de mulheres do Centro de Detenção Preventiva para Homens e Mulheres, os Jocotes, em Zacapa. Durante essa operação, apreenderam um celular que se presume ter sido o que Bonilla usou em sua transmissão ao vivo. Que descarada, aliás. Eles já queriam e conseguiram mudar de juiz? Agora aqui. Mudaram. Juiz? Não cometeram um crime. Agora não sei que mudança restará.
De acordo com o artigo 26 da Lei de Equipamentos Terminais Móveis, pessoas privadas de sua liberdade têm o uso de celulares proibido. As penas podem ser de 6 a 10 anos de prisão, mas esta não foi a única polêmica em torno deste caso. No dia 14 de fevereiro de 2022, os familiares da vítima denunciaram privilégios na prisão para a acusada. Aparentemente, ela teria tido acesso a um veículo dentro do presídio, supostamente de sua mãe, e desfrutava de benefícios como uma pessoa encarregada da limpeza e da cozinha. Sim, eles já disseram que eu queria comprar o novo juiz. Eu tenho tanto poder e dinheiro assim? Sinceramente, não sei. Além disso, teriam flagrado familiares de Bonilla entrando no tribunal em horários noturnos e em dias não úteis. O Ministério Público tentou processar Bonilla Arquila por uso de equipamento de telecomunicações na prisão, mas a acusada compareceu alegando problemas de saúde e essa causa nunca mais avançou. Mas como ser humano, o que precisamos é saber qual é a resolução final. Agora estamos no limbo, não é? Não se sabe o que vai acontecer. A investigação parecia estagnada. A única coisa que mantinha viva a chama da justiça eram os protestos constantes dos familiares. Mas surgiu nova evidência que colocaria a suspeita em xeque. Foi vazada uma conversa de chat que Fernanda Bonilla teve com seu guarda-costas, José Luiz Marroquim, na noite de 3 de julho de 2021. Um chat do WhatsApp entre Fernanda Bonilla e José Luiz Marroquim Ovalle, a quem ela identificou como Luiz Segurança, foi revelado pelas autoridades. Isso teria acontecido no dia 3 de julho, um dia antes do desaparecimento de Melisa. É um chat que está incluído no expediente do caso e foi apresentado desde a audiência de primeira declaração. De acordo com a análise da conversa, Palácios e Bonilla concordaram em se encontrar ao meio-dia do dia dos fatos. E, simultaneamente, Bonilla se comunicava com Luiz Marroquim, a quem indicou que iriam para São Jorge. No chat, Bonilla diz: Luiz, vamos fazer algo amanhã, mas não vamos contar para ninguém. Indica que irão para São Jorge ao meio-dia. Continua esta conversa e justamente José Luiz Marroquim responde que vai. E com um emoji mostrando o polegar, dando a entender que estava de acordo com essa ação. Depois, Bonilla insulta Melisa, coisa com a qual ele concorda, e então diz ao seu cúmplice: eu realmente vou matá-la. Eu vou matá-la e desculpe a expressão, mas foi exatamente assim. Eu vou matá-la a pancadas. Diante dessa declaração perturbadora, seu guarda-costas respondeu: traz ela pra cá. Aqui e a... Expulsamos, ao que Bonilla responde: Ela vai comigo sozinhos, vamos. Em referência a Melisa, ele acrescentou em outro momento da conversa o seguinte: Vai, mas aqui é fácil deixá-la ir sem dizer a ninguém. E novamente vemos que José Luiz Marroquim volta a responder está bem, e ela apenas coloca sim e um emoji de lagarto. Essas mensagens evidenciavam que o assassinato de Melisa havia sido planejado. No entanto, em 8 de dezembro de 2021, surgiu algo inesperado. A justiça mudou a classificação do crime. No início, o juiz José Maximino Morales Gonzalez vinculou o processo a Bonilla por homicídio, mas depois mudou para homicídio em estado de emoção violenta. Enquanto José Luiz Marroquim Ovalle foi apontado por encobrimento. Mudaram para crimes onde só pode haver de 2 a 8 anos de prisão. O homicídio é considerado um dos crimes mais graves dentro do ordenamento jurídico guatemalteco. E é o ato de causar a morte de uma pessoa, seja de forma intencional ou não. Portanto, como o homicídio pode ocorrer em diversas circunstâncias, ele é principalmente classificado em 4 categorias, como homicídio culposo, doloso, por emoção violenta e também por assassinato. Mas o que é exatamente o homicídio por emoção violenta e como ele é definido no Código Penal guatemalteco? Este crime refere-se à morte de uma pessoa causada por outra em um estado de emoção intensa, como a raiva, o medo, a surpresa ou a paixão, que impede o autor de refletir sobre suas ações. A morte de Melissa tem padrões como alevosia, premeditação, crueldade e perversidade brutal. O juiz, ao mudar de assassinato para homicídio cometido em estado de emoção violenta, deixa exposto que não vê essas características citadas. O novo crime ditado pelo juiz supõe que quem cometeu o crime o fez com uma mudança emocional grave. Segundo os advogados de defesa da criminosa, Bonilla atacou Melisa impulsionada por um estado de ira que a cegou. Esta declaração contradizia os chats onde ambos os acusados falavam sobre tirar a vida de Melissa. No entanto, neste caso é difícil determinar se isso aconteceu ou não. Mas o pior de tudo
é que quando a reforma do crime foi dada, as capturas de tela que mostravam o chat não foram levadas em consideração. Isso porque a conversa completa não estava lá e o contexto poderia ser perdido. Não foi levado em consideração porque, naquele momento, o juiz José Maximino Morales Gonzalez considerou que faltava contexto para entender o que Fernanda e seu guarda-costas estavam conversando. Quando Bonilla então foi detida, entregou seu telefone, pois, segundo ela, não tinha nada a esconder. No entanto, essa confiança se deveu ao fato de que ela apagou tudo do seu telefone e não foi possível recuperar. Mas com a aprovação do juiz, foi feita uma extração forense no celular e perceberam que as conversas haviam sido apagadas e o aplicativo WhatsApp havia sido desinstalado e reinstalado. No entanto, a acusada havia tirado capturas de tela das conversas que acabaram indo para uma pasta de reciclagem. Portanto, o chat incompleto foi localizado. Fora do tribunal, familiares e amigos da vítima colocaram faixas afirmando que Palácios foi assassinada e que não concordam com a figura da aceitação de acusações a favor de Bonilla. Esta mudança no caso gerou indignação, obviamente, nos familiares de Melissa, que comentaram que a mudança de título era apenas uma desculpa para diminuir a pena. Em frente aos tribunais, seus entes queridos protestaram, provocando disputas com as autoridades policiais que os desalojaram violentamente. Aliás, em frente aos tribunais, seus entes queridos protestaram, provocando disputas com as autoridades policiais que os desalojaram violentamente. E então, para piorar ainda mais a situação, a audiência intermediária foi suspensa porque o juiz de Chiquimula foi recusado. Isso devido às acusações de corrupção por parte da família da vítima, que acreditava que o juiz teria acordado essa acusação devido ao poder da família Bonilla. Eu não tenho nenhum interesse, nem direto nem indireto neste caso. Refiro-me a interesse pessoal, pois o interesse é, como juiz, que o caso avance. Ao terminar a audiência, a mãe de Melissa Palácios aproveitou para encarar os dois acusados do crime da jovem Zacapaneca. No entanto, a jovem acusada não respondeu às acusações, enquanto os guardas do sistema penitenciário a mantinham sob custódia. Depois houve troca de palavras e a mãe de Melissa acabou dizendo: "Você vai apodrecer na prisão?" Mas Bonilla respondeu: "Não vou apodrecer, isso é mentira." Posteriormente, a acusada foi retirada sob forte esquema de segurança. José Luiz Marroquim Vale e Maria Fernanda Bonilla Arquila foram transferidos para fora da torre de tribunais de Chiquimula, após a audiência intermediária ser suspensa mais uma vez. A família de Melissa está cansada das idas e vindas da justiça. Como você já pode imaginar, os atrasos e cancelamentos das audiências são constantes. Como se quisessem que eles se resignassem e parassem de lutar. Como mãe, uma parte de mim foi morta. Porque para mim a vida já não faz sentido. Com essas palavras angustiantes, a mãe Melissa jurou não desistir e lutar incansavelmente até conseguir que ambos enfrentem as consequências de seus atos. Agora, uma nova esperança surge com a possibilidade de que a justiça finalmente se coloque ao lado de Melissa. Uma reviravolta inesperada. Também revelou uma evidência crucial que poderia mudar o curso do caso. Ona, puxar. Após anos de investigação, foi encontrado um áudio que foi gravado minutos antes do crime, o mesmo que foi verificado como evidência do caso. Esta nova evidência revelou um tenso confronto entre as duas mulheres minutos antes de Melissa ser morta, e que poderia ser chave no julgamento contra ambos os acusados. No áudio revelado nas redes sociais, ouve-se Melissa Palácio implorando por sua vida, aparentemente minutos antes de ser morta. No mesmo áudio também se ouve a voz de Maria Fernanda Bonilla, uma das principais suspeitas deste crime. Quem intimidava a Melissa exigindo que ela entregasse uma senha, aparentemente do celular da vítima. E após os apelos de Melissa, a gravação evidenciou ruídos estranhos. Depois, Bonilla parece falar com uma terceira pessoa e finalmente a voz da vítima não é mais ouvida. Esta descoberta se soma às provas anteriores, as que já te contei, que apontam para um crime premeditado. No entanto, o processo judicial tem sido marcado por controvérsias, como o fato de que as acusações foram modificadas, ou quando em 12 de março de 2025, a família de Maria Fernanda chegou ao tribunal acompanhada de homens armados, o que gerou indignação na opinião pública. E como em outras ocasiões, Bonilla foi transferida sob fortes medidas de segurança, usando um colete à prova de balas.
Também foi vista usando acessórios ostentosos, como se ignorasse a gravidade dos fatos. Em um vídeo vê-se vários homens armados com os rostos cobertos. Em frente ao tribunal de Chiquimula, logo antes da audiência intermediária que estava programada para aquele dia. O incidente escalou quando os homens armados tiveram um confronto com agentes da Polícia Nacional Civil e das Forças Especiais Policiais, que intervieram para controlar a situação. O juiz Juan José Regalado Rivas deveria decidir se a acusada enfrentaria julgamento ou não. No entanto, devido a este incidente, a audiência foi suspensa, pois o juiz foi recusado verbalmente. Que, por outro lado, Maria Fernanda Bonilla deu algumas breves declarações à mídia, onde explicou que estava enfrentando a justiça, com o coração tranquilo, feliz e que Deus tem sido bom com ela. Depois, ela afirmou que não aceitaria as acusações que estão sendo feitas contra ela. E bem, finalmente você percebe que é um caso que parece não ter um fim próximo. É impossível, de qualquer forma, não nos perguntarmos qual poderia ter sido o motivo de tirar a vida de Melissa. Porque uma garota tão jovem, mas acredita-se que Melissa se afastou de Bonilla porque ele era uma pessoa possessiva e tóxica. Essa teoria teria sido sustentada por depoimentos de conhecidos, que revelaram que o piloto era controlador com a jovem desvivida, o que pode ter levado a um conflito anterior, desconhecido, e a um posterior planejamento do crime, auxiliada pelo seu braço direito. Não sei qual é o medo de que eu possa obter a liberdade se eles estão cientes de que meu crime não é assassinato. Nas redes sociais, os internautas começaram a especular que Bonilla e Melissa teriam sido um casal no passado. Aparentemente, eles se separaram e Melissa iniciou um novo relacionamento, o que levou Bonilla a chamá-la naquele fatídico dia para confrontá-la sobre isso. A hipótese dos seguidores do caso seria que nesse encontro teria ocorrido uma forte discussão e que Bonilla, cegada pelo ciúme e seu caráter possessivo contra Melissa, a teria matado em um ataque de emoção violenta. No entanto, estas são apenas teorias, já que os familiares da vítima negaram qualquer tipo de relação sentimental entre as duas mulheres. Segundo seus conhecidos, Melissa não sentia nada romântico por Bonilla, mas esta insistia em enviar-lhe presentes caros, sendo rejeitada uma e outra vez pela jovem, que só a via como uma amiga. Da mesma forma, seja qual for o motivo, é perturbadora a maneira zombeteira e arrogante com que Bonilla se apresenta diante da mídia. Como se soubesse que tudo já está resolvido a seu favor, culpado ou não. Infelizmente... Senhores, estou dando a cara, estou enfrentando a justiça. Atualmente, a família continua lutando porque o caso foi tratado com a gravidade que corresponde. Ainda continuam na longa espera pelo devido processo. A família de Melissa Palacios apenas espera por justiça, pois embora um juiz tenha rejeitado várias provas contundentes, insistem que Melissa Palacios foi morta de maneira premeditada. Neste Tribunal de Justiça, renunciei à aceitação de Katz. Com a mudança de acusação, Bonilla e seu guarda-costas poderiam obter pelo menos 2 benefícios. Sair da prisão com medida substitutiva e, se chegar a um julgamento, as condenações seriam menores do que as de assassinato, provavelmente entre 2 a 8 anos de prisão. Sim. Assim como eles estão pedindo justiça, eu também estou pedindo justiça. Enquanto a nova audiência contra Fernanda Bonilla é reprogramada, a família mantém a esperança de uma reviravolta favorável no caso, graças às novas provas que podem lançar luz sobre este crime. E é assim que eles apenas esperam que a justiça finalmente pare de ignorar as evidências evidentes contra ela. E a justiça chegará mais cedo ou mais tarde. Mas enfim, o que vocês realmente acham que aconteceu? Qual vocês acham que pode ter sido o motivo para tirar a vida desta mulher tão jovem? Deixe nos comentários. Lembre-se que neste canal são postados, existem 2 canais. O de Pepe Mistério, onde são postados vídeos segunda, quarta, sexta e domingo. E o canal secundário, onde são postados terça, quinta e sábado. O canal secundário, você o encontra como Muitos Mais Mistérios?